culto público, né? Mas estamos aqui adorando ao Senhor, buscando fazer o nosso melhor para que você possa receber uma palavra, ter contato conosco aqui, né? Seu contato visual com a nossa igreja tão amada. E eu quero convidar você a participar desse momento, abrindo a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 7, no versículo de número 12. Aproveitando também, pedir para você compartilhar com alguém essa live. Eu tenho certeza que talvez você tenha uma família que precisa ouvir uma palavra do coração de Deus. E talvez você me fale, pastora, tem tanta live acontecendo, né? Pela internet afora. Mas eu vou dizer para você, o importante é que nesse momento você lembrou dessa pessoa. E nesse momento Deus fala no teu coração, vai lá, compartilha com ela, diz para ela, ouça o que essa palavra tem para o teu coração nessa noite. Amém? Gênesis capítulo de número 7. Eu vou ler somente esses dois versículos, que é o 12 e o 13, que já chega assim no final, né, do que nós vamos tratar nessa noite. Gênesis 7, capítulo de número 7, versículo de número 12, diz assim: E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua esposa e a esposa de seus 3 filhos, entraram na arca. Glória a Deus. E eu fiquei muito curiosa, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto de ficar pesquisando coisas. E 40 dias e 40 noites. E às vezes eu também me pego olhando na internet e vendo e ouvindo tanta coisa. E as pessoas falando, né, da quarentena. E aí eu falei, tá, quarentena, o que é quarentena? Quarentena, na verdade, não é exatamente 40 dias, necessariamente. Quarentena é um termo usado para poder pegar pessoas que estão sadias até então, que estiveram em lugares onde havia ali doenças, né, ou radiações, e essa pessoa é levada para ficar em observação durante um tempo que se subestima que esse vírus ou que essa radiação faça efeito, não é? Quarentena é diferente de isolamento e é diferente de distanciamento social. E aí a gente está no meio de uma bagunça, essa é a grande verdade, né? Que bota quarentena, diz que é isolamento, depois que é distanciamento, enfim. E a gente olha para a Bíblia e fala assim, o que será que a Bíblia fala disso? E a gente vê a Bíblia falando de alguns isolamentos, de algumas quarentenas e de alguns distanciamentos. Mas, via de regra, tendo quarentena como base, já que a gente já está para passar de 40 dias, né? Já passamos de 40 dias que a gente está em casa, não é assim? Tirando como base a quarentena como algo que nós temos que ficar aí quase 40 dias isolados, ou distanciados, ou em observações. A Bíblia também fala de muitas quarentenas, né? E é muito, muito bonito quando a gente olha e vê como Deus trabalha com isso. E o Espírito Santo hoje me leva a compartilhar essa palavra conosco acerca da família de Noé. Porque o mundo caótico que Noé estava vivendo era um mundo terrível, aonde Deus estava olhando a motivação do coração daquelas pessoas e não havia misericórdia, não havia bondade, havia uma luta por poder, havia uma luta
pelo dinheiro, havia uma luta pelo status social, havia toda sorte de imoralidade, havia todo tipo de maldade. Nossa, será que era tão ultrapassado assim o tempo de Noé? Não lembra muito o que a gente vive hoje? Ou é só eu que vejo notícia? Não é possível, né? É mãe que mata filho, bebezinho. É pai que mata filho. É filho que mata pai. É tantas coisas que nós vemos acontecer que a gente fala assim, meu Deus, onde é que foi parar a humanidade? Só que a gente pensa assim, nossa, que mundo que está se transformando, não é assim? Só que eu vou dizer para você, isso aí já existia. Pois bem, tempo de Noé. A Bíblia diz que o negócio estava tão punk, tão terrível, tão feio, que Deus falou, o que eu fui fazer? Pensa se Deus pudesse se arrepender de alguma coisa. Mas Deus olha e fala, o que eu fiz, meu pai? Olha esse homem, olha essa mulher, olha essa humanidade, o que virou? Ou seja, de um jeito que Deus ficou muito triste. Só que lá naquele tempo, Deus elaborou um projeto. Ele falou, não, eu vou fazer um plano, não tem como mais. Não tem como. Porque se eles continuarem a viver dessa forma, sem data de validade, não é assim? Porque o homem viveria muito, né? E praticando essas coisas, o que vai virar? Então, naquele tempo, naquela dispensação, Deus elaborou um dilúviozinho básico para dar um jeito. Só que Deus, com toda a sua tristeza, com toda a sua angústia de coração, Ele tinha desejo de preservar a humanidade. Então, a Bíblia diz que Ele olhou para Noé e viu que Noé era o melhorzinho da situação ali e falou, olha, Noé, eu vou poupar você e sua família, porque eu achei você um homem íntegro, diante de tudo isso que ele estava vendo. Pois bem, daí para frente, começa uma história, né, de resgate, daí para frente começa uma história de transformação, daí para frente começa uma quarentena incrível, porque a Bíblia diz que Noé fez a arca, Noé construiu a arca, colocou os bichinhos lá dentro e juntamente entrou com a sua família. E aí eu fico pensando, né? Se Deus olhou e disse que viu em Noé alguém justo e íntegro, significa que os filhos de Noé era só pela misericórdia. A mulher de Noé devia ser uma situação, né? As noras de Noé, então, faz ideia. Ou seja, aquela família tinha um problemão. O pai era bacana, mas a mãe, os filhos, as noras, não estava assim com muito jeito de que era tudo perfeito. Mas, na verdade, talvez a família de Noé fosse uma família muito típica do dia de hoje. Uma família onde o pai tem alguns conceitos e valores, os filhos já têm outros conceitos e valores, já arruma umas noras com outros conceitos e valores ainda, no meio de uma sociedade onde não tem nenhum conceito, nenhum valor. Imagina que família vivendo uma situação difícil. Talvez hoje a família de Noé se assemelhe a tantas famílias. E talvez a nossa situação não é um dilúvio, graças a Deus, porque Deus falou que não ia mais dar dilúvio na terra. Glória a Deus por isso. Ele falou, não destrua mais a terra. Acabou. Vou fazer uma aliança com Noé de destruir terra, não vou fazer mais isso. Porque Deus tinha um outro plano, melhor ainda. E a Bíblia diz então que essa família foi para uma quarentena, sabe? E muito interessante que a quarentena ela não nos traz uma ideia de morte. Se você olhar aqui na Bíblia, todas as quarentenas que Deus estabeleceu para o povo, não foi uma ideia de morte, não foi uma ideia de castigo, não foi uma ideia de punição, não foi uma ideia de trazer para o homem uma condenação, muito pelo contrário.
mesmo a situação de Noé. Deus sempre permitiu uma quarentena, um momento em que Ele separava esse povo, um momento em que Ele permitia que esse povo ficasse isolado do restante das coisas, porque na quarentena seria tempo de cura, de transformação, de renovação, para que então a família, a pessoa, ou sei lá mais o que, pudesse sair diferente do que entrou. Hoje nós vemos muitas famílias nas quarentenas. E muitas famílias que muitas vezes a esposa descobre que talvez o amor dela não é tão grande assim pelo esposo. Ou o esposo descobre que o amor não é tão grande assim pela esposa. Talvez nessa quarentena muitos pais descobriram que tem uns filhos em casa. Ó, que beleza! Descobriu que tem filho. Porque até então quem conhecia o filho era o celular, a televisão, a Netflix, qualquer outra coisa, menos os pais. Muitos pais descobriram os gostos dos seus filhos. Muitos pais pararam para olhar, ouvir, ou perceber que seu filho ou a sua filha tem gostos distintos. Talvez isso aconteceu lá na família de Noé, não é? Talvez Noé na construção da arca, naquele empolgamento, naquele vigor de construir uma arca. Talvez Noé tendo que viver contra uma sociedade tão corrupta, tão difícil da época. Talvez Noé trabalhasse umas 16 horas por dia, não é? Talvez a mulher de Noé tinha que ficar quase que o dia inteiro trabalhando. E esses meninos cresceram. Talvez, não sabe, ali naquela arca, a família de Noé começou a se acertar, a se olhar, a se conhecer, a se descobrir. E aí eu pensei, né, porque eu tenho uma imaginação que dá até dó de mim mesma. Eu falei, Jesus amado, imagine todo aquele povo, mais os bichos lá dentro, entendeu? E eu falei, Senhor, esses bichos lá dentro devia ser terrível. Talvez esses animais representassem o que para nós hoje são os nossos medos, as nossas limitações. Quando a gente pensa numa cobra, né? A gente já fica com medo de morrer da peçonha da cobra. Quando a gente pensa num leão, a gente fica apavorado. É verdade, não é? De ver um sapo, que nojo. Devia ter umas baratas lá também. Ou seja, aqueles bichos talvez representassem tantos medos, limitações, dificuldades, sentimentos que toda família e qualquer família tem. A minha tem, a sua tem também. E Deus permanecia com eles no isolamento. E Deus permanecia com eles naquela quarentena. Porque Deus, acima de tudo, sabia que naquele momento, a família de Noé, eles iriam conseguir se entender dentro daquela arca. Aí você fica desesperado, você quer sair de todo jeito. Quero sair, eu não aguento mais, não aguento. Eu vou dizer para você, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Aproveita e descobre quais são os medos, quais são as limitações, quais são as coisas que talvez, né, você ainda não descobriu que seu filho, sua filha, teu pai, tua mãe sintam ou têm guardado no coração. Quem sabe agora não é o momento de você entender que a tua família continua sendo o melhor lugar para se estar, não é? Quarta-feira a gente falou aqui que não é tempo de desistir de nada. A tua família é o melhor lugar para se estar. A sua casa é o melhor lugar para se estar. Sabe por quê? Porque ali está a vontade de Deus. A tua família, a minha família, a nossa família é uma vontade de Deus, amém? Ou você acha que você casou por engano? Você acha que você teve esse filho assim por um acaso?
não tem acaso e não tem engano no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é certeiro. E a Bíblia diz que depois de 40 dias, e 40 noites de chuvas e temporal, e o mundo lá fora, né, parecendo que ia acabar, e acabou mesmo. A Bíblia diz que a arca, então, se planou lá, estacionou no monte, e eles aguardaram mais um tempo. Talvez eles, no início, eles tiveram problemas tão difíceis para permanecer por um tempo junto, porque as incertezas e os medos e as inseguranças estavam tudo ali. Mas depois, por final, eles começaram a ver o quanto verdadeiramente essa família era perfeita. O quanto verdadeiramente estava todo mundo no mesmo lugar, na hora certa e no momento certo. Talvez os filhos de Noé, que tiravam uma onda com ele quando ele estava fazendo a arca, né? Porque filho tem umas coisas assim, né? O pai lá estava construindo a arca e eles falando assim: ô dó, dessa vez meu pai está doido, está aí fazendo um barco desse tamanho, onde será que ele vai? Não é assim? De repente os filhos viram que o pai era alguém íntegro, o pai era alguém que podia inspirar eles em muitas coisas. E eu quero falar com você, filho, você, filha. Talvez seu pai não seja alguém tão extraordinário, não seja alguém tão famoso, não seja alguém tão estudado, tão letrado. Mas eu vou dizer para você, se você olhar direitinho para ele, ele vai te inspirar muitas coisas que vão te levar para um caminho seguro. Ele vai te inspirar bastante coisa. E você também, pai. Muitas vezes você acha que teus filhos não possam te ensinar coisas, mas eu vou dizer para você, vocês podem aprender, nós podemos aprender com os nossos filhos, não é? Nós podemos estar com os nossos filhos no momento de aprendizado. Nós podemos compartilhar gostos, nós podemos compartilhar histórias, e talvez você aprenda coisas extraordinárias com teus filhos. E talvez, marido, essa quarentena vai acabar e você descubra que você casou com a mulher ideal, que verdadeiramente ela é a ajudadora que Deus preparou para você. Talvez você, mulher, vai descobrir que o teu marido verdadeiramente é o teu príncipe, ainda que ele não tenha um cavalo, ainda que ele não tenha uma roupa de príncipe, ainda até que ele às vezes fique parecendo com um sapo. Acredite, ele é o príncipe do Senhor para a tua vida. Talvez a sua casa não tenha o sofá que você deseja, talvez a tua casa ainda não tenha a cortina tal, o eletrodoméstico X, a garagem Y com o carro Z lá dentro, mas ela é a tua casa. Ainda que você pague aluguel, ela é a tua casa. Ela é a tua arca. Ela é o lugar de segurança. Ela é o lugar onde a presença de vida está. E sabe por que a presença de vida está? Porque você e eu, nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça de Deus. Na graça de Deus, Jesus foi enviado. Na graça de Deus, Jesus foi ofertado. Na graça de Deus, Jesus foi entregue. Não só por mim, não só por você, mas por todas as famílias da terra que nele crê. Haverá redenção, haverá recomeço, haverá uma nova história, porque foi assim todas as quarentenas bíblicas que você vê. Lembra do Moisés? Passou umas 4 quarentenas para aprender alguma coisa, mas passou, não passou? 40 anos num palácio, 40 anos
num deserto, 40 anos de novo com Deus andando e caminhando. Lembra dos espias? 40 dias olhando uma terra. Lembra de Sansão? Puxa, tiveram que esperar Sansão crescer. Israel ficou 40 anos esperando uma libertação, mas ela aconteceu. Até mesmo o rei Davi, com todo o seu coração igual ao do Senhor, que talvez a gente pudesse imaginar que ele fosse reinar tantos anos, reinou só 40 anos. 40 anos para Deus é muito pouco. Para nós parece ser muita coisa. 40 dias para Deus é um piscar de olho. Para nós então está parecendo uma eternidade. Mas o Espírito de Deus quer nos ensinar que nessa quarentena não importa se vai ser 40 dias ou se vai ser mais 50 dias. Não. Esse tempo que Deus está preparando para que a gente fique separados dessa agitação do mundo, dessa agitação da cidade, dessa agitação do trabalho, dessa agitação da faculdade, da escola, dos amigos, enfim. É para que você descubra que quando essa arca estacionar, haverá um recomeço, haverá uma esperança e haverá um bom futuro. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Por isso eu quero orar com você. Nós vamos orar pela sua família. Eu e o meu esposo, nós vamos orar. O pastor Camilo vai orar comigo pela família. Talvez você está nessa arca com medo das cobras, dos leões, dos bichos peçonhentos, com medo que a provisão de Deus acabe. Eu vou dizer para você que nada vai acabar antes que Deus execute o que Ele precisa executar nas nossas casas. Nós vamos orar. E eu quero que você ore comigo, conosco nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós oramos pelas famílias, oramos por aqueles que hoje também já não têm mais uma família, Senhor. Mas oramos por todos aqueles que estão, Senhor, nesse momento, debaixo de um decreto, de uma quarentena, em nosso estado, em nosso país, em toda essa terra, Senhor. Ó Deus, todas as vezes que o Senhor usou as quarentenas na Bíblia, Senhor, foi para que houvesse uma transformação, foi para que houvesse arrependimentos, foi para que houvesse curas, foi para que houvesse milagres e não desastres, Pai. Por isso nessa noite nós colocamos todas as famílias debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Essa noite, Senhor, nós clamamos por cada casa, clamamos por cada vida. Ó Senhor, não importa os medos, não importa as limitações, não importa os desafios que cada família esteja enfrentando dentro das suas próprias casas. Ó Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está com cada um deles. Por isso, Senhor, envia os teus anjos, acampe ao redor dessas casas, acalme os corações. Ó Deus, ajude teus filhos e tuas filhas a vencerem os medos, a vencerem, Senhor Deus, toda forma, Senhor Deus, de limitações, toda forma de opressões, Senhor. Ajuda, Tu és o nosso ajudador, Espírito Santo. Traz a palavra de conselho para esse homem, traz a palavra de conselho para essa mulher, Senhor.
Ó Deus, traz a tua paz dentro desse lar. Que o pai e a mãe possam ter seus corações voltados para os seus filhos. Que os seus filhos possam ter seus corações voltados para os seus pais, Senhor. Que o esposo tenha seu coração voltado para a tua esposa. E que a esposa tenha o coração voltado para o esposo, Senhor. E que a família se una em amor, se una, Senhor, em alegria, se una em comunhão, Pai. E que o Senhor traga, Pai, a provisão do pão de cada dia, porque Tu és o Pai nosso que estás no céu. O Teu nome é santificado sobre essa terra. Que o Teu reino venha sobre as casas. Assim como tudo é no céu, seja sobre as casas, seja sobre essa terra, Senhor, seja sobre essas famílias. Não deixe que ninguém caia em tentação, Pai. Livra-os do mal, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados, assim como essa família, assim como cada um deles tem perdoado entre si mutuamente, Senhor. Senhor, estabeleça seu reino sobre essas casas, porque Teu, Senhor, verdadeiramente é o poder, Teu é o reino e Tua é a glória para sempre dentro desses lares, Pai.